A noite caía pesada sobre os Montes Apeninos, no norte da Itália, em fevereiro de 1945. O frio cortava a pele como navalha, e a neve cobria as ruínas de um vilarejo cujo nome mal se Às vezes, pronunciava. a esperança vem com o primeiro raio de sol Uma dessas e o som de povoações passos esquecidas distantes. que a guerra transformou em campo de Estamos batalha. aqui para terminar No o que centro começou. daquele caos de casas Juntos, bombardeadas, podemos erguia-se vencer. uma construção de pedra cinza. Não estávamos marcada por sozinhos. balas e estilhaços. A esperança Uma chegou escola. com eles. Dentro dela, Na guerra, 37 encontramos crianças não italianas só inimigos, tremiam de frio mas e irmãos. medo. Hoje, Junto com duas lutamos freiras que juntos. rezavam baixinho, esperando Amanhã, que o inferno que rugia construiremos lá fora um mundo não invadisse melhor. aquelas paredes frágeis. Do lado de fora, soldados da Força Expedicionária Brasileira se entrincheiravam entre escombros e crateras de bombas. Eram homens jovens, muitos deles vindos de fazendas, favelas e cidadezinhas do interior do Brasil, que até poucos meses antes nunca haviam visto neve, quanto mais combatido numa guerra de verdade. Mas ali estavam eles, com seus uniformes americanos adaptados, capacetes enferrujados e rifles M1 Garand nas mãos geladas, formando uma linha defensiva improvisada em torno daquela escola. A ordem era simples, transmitida pelo tenente Almeida, um oficial carioca de voz firme: segurar a posição até que os civis fossem evacuados. O problema é que ninguém sabia quando essa evacuação viria. E do outro lado da linha, nas sombras das montanhas, uma companhia alemã da 202ª Divisão de Infantaria Às vezes, se preparava a esperança para retomar vem o com o vilarejo primeiro a raio de sol qualquer custo. e o som de Os passos alemães não distantes. levavam aqueles brasileiros a sério. Estamos aqui para Nos dias terminar o que anteriores, começou. Oficiais da Wehrmacht Juntos, haviam capturado podemos alguns vencer. documentos de inteligência Não que estávamos mencionavam sozinhos. a presença de tropas sul-americanas A esperança na região. chegou com Houve eles. até risadas Na guerra, discretas encontramos nos postos não de só comando. inimigos, mas irmãos. Brasileiros, Hoje, aqueles que jogam lutamos futebol juntos. e dançam, comentou um Amanhã, major da divisão em seu construiremos diário, um mundo descoberto melhor. anos depois. Para eles, a FEB era uma curiosidade, um exército de segunda linha enviado pelos americanos para fazer volume, ocupar setores tranquilos e liberar as verdadeiras tropas de combate, os veteranos americanos e britânicos, para as missões importantes. Não era apenas os alemães que pensavam assim. Mesmo entre os americanos da 10ª Divisão de Montanha e da 5ª Divisão de Infantaria, que operavam ao lado dos brasileiros, havia ceticismo. Claro, os Yankees respeitavam a coragem individual de alguns soldados brasileiros que já haviam conhecido, mas no fundo, muitos achavam que aqueles rapazes do Hemisfério Sul não tinham a disciplina, o treinamento ou a frieza necessária para suportar o inferno da linha gótica. A verdade é que o Brasil entrou tarde na guerra e sua tropa expedicionária, pouco mais de 25 mil homens, era uma força modesta se comparada aos milhões de soldados Às vezes, aliados a espalhados esperança pela vem com Europa. o primeiro Mas o que raio de faltava sol em número, e o aqueles som de brasileiros passos compensariam de distantes. formas que ninguém esperava. Estamos aqui Se para você terminar está o que gostando começou. dessa história real que Juntos, quase ninguém conhece, podemos deixa vencer. seu like agora e se Não inscreve estávamos no canal sozinhos. para não perder os próximos A esperança episódios chegou sobre com os heróis eles. brasileiros que Na mudaram guerra, o rumo da encontramos Segunda Guerra. não só Ativa o inimigos, sininho, porque mas toda irmãos. semana Hoje, tem conteúdo lutamos novo sobre juntos. a FEB e as batalhas que Amanhã, o Brasil travou na Itália. construiremos O um pelotão mundo encarregado melhor. de defender aquela escola era comandado pelo sargento João da Silva, um homem de 42 anos, veterano de manobras no Brasil, mas sem experiência real de combate até pisar na Itália. João era de Minas Gerais, filho de lavradores, e tinha aquele jeito calmo e decidido de quem já viu a vida ser dura e não se assusta fácil. Ao seu lado, 28 soldados, cabos, atiradores, um operador de rádio, 2 médicos improvisados, todos exaustos depois de 3 dias seguidos de combate. Eles haviam avançado pela região sob fogo de morteiros e metralhadoras alemãs, tomando posições uma a uma, sempre com a artilharia americana dando cobertura quando possível. Mas agora estavam isolados. A linha de frente havia se deslocado
e aquele vilarejo ficou numa espécie de saliência perigosa, um bolsão vulnerável. O comando americano ordenou que Às vezes, todos recuassem. a esperança Mas quando vem os com o brasileiros primeiro chegaram à raio de escola sol e viram as e o som de crianças, passos algo distantes. mudou. As freiras Estamos aqui imploraram para em terminar italiano, o que começou. misturando palavras em Juntos, latim que alguns podemos soldados vencer. católicos entenderam. Não estávamos Por favor, sozinhos. não nos deixem. Os alemães A vão esperança voltar. Eles chegou vão matar com todos eles. nós. Na O guerra, sargento João encontramos olhou para não seus só homens, inimigos, olhou para as crianças, mas irmãos. rostos Hoje, sujos, olhos lutamos arregalados, juntos. alguns chorando baixinho. Amanhã, Então pegou o construiremos rádio e um chamou o mundo comando. melhor. A resposta foi clara. Recuem imediatamente. Não temos recursos para proteger civis agora. Essa não é nossa missão. João desligou o rádio, ficou em silêncio por um momento e disse aos seus homens: "Nós vamos ficar." A decisão de João não foi uma ordem oficial. Foi uma escolha moral, humana e arriscada do ponto de vista militar. Ele sabia que estava desobedecendo ordens diretas, sabia que poderia ser corte marcial, sabia que as chances de sobrevivência eram mínimas. Mas também sabia que se eles recuassem, aquelas crianças morreriam. Os alemães não estavam com paciência para prisioneiros ou civis no meio do caminho. A brutalidade da guerra naquele setor da Itália não deixava espaço para compaixão. Aldeias inteiras haviam sido massacradas em represálias. Então, João e seus homens cavaram trincheiras improvisadas ao redor da escola, usando escombros, móveis quebrados, qualquer coisa que servisse de barricada. Posicionaram 2 metralhadoras leves, distribuíram granadas de mão e cada soldado recebeu ordem de economizar munição. Eles tinham apenas o que carregavam, sem reforços à vista. A noite caiu, e com ela veio o frio intenso e o silêncio sinistro que sempre precede um ataque. Lá dentro da escola, as freiras distribuíam cobertores finos entre as crianças, tentando mantê-las calmas. Uma delas, irmã Maria Giovanna, perguntou ao sargento João em italiano quebrado, misturado com gestos: "Vocês vão conseguir nos salvar?" João não entendia italiano, mas entendeu a pergunta nos olhos dela. Sorriu cansado e respondeu em português: "Vamos tentar." Não havia certeza, só vontade. Os alemães atacaram pouco depois da meia-noite. Primeiro, um bombardeio de morteiros, impreciso mas aterrorizante, que fez a escola tremer e soltou poeira das vigas de madeira. As crianças gritaram e as freiras as juntaram no centro do prédio, longe das janelas. Do lado de fora, os brasileiros se encolheram nas trincheiras, protegendo as cabeças enquanto a terra explodia ao redor. Então, o fogo cessou, e no silêncio que se seguiu, ouviram-se os gritos em alemão, ordens sendo dadas, botas marchando sobre a neve. João ergueu a mão, sinal para que ninguém atirasse ainda. Deixar o inimigo se aproximar. Economizar cada bala. Quando os primeiros soldados alemães surgiram das sombras, avançando em formação de assalto, João deu o sinal. As 2 metralhadoras abriram fogo, rasgando a noite com rajadas curtas e precisas. Os rifles M1 dos brasileiros se juntaram ao coro, e no primeiro minuto de combate, a investida alemã foi repelida. Corpos caíram na neve, outros recuaram para a cobertura das ruínas. O pelotão brasileiro tinha a vantagem da posição defensiva, mas todos sabiam que isso não duraria. Os alemães eram veteranos, disciplinados, e tinham mais homens, mais munição, mais tudo. Durante a primeira hora de combate, os alemães testaram a defesa brasileira de vários ângulos, tentando encontrar um ponto fraco. Usaram granadas, fogo de supressão, tentaram flanquear pelas casas ao redor. Mas os brasileiros resistiram, movendo-se entre as posições, cobrindo uns aos outros, improvisando defesas onde não havia. Um cabo chamado Pereira, de apenas 20 anos, natural do Recife, ficou responsável por uma das metralhadoras. Quando a arma travou no meio do tiroteio, ele a desmontou e remontou em plena escuridão, sob fogo inimigo, enquanto o outro soldado o cobria com seu rifle.
Pereira conseguiu fazer a metralhadora voltar a funcionar e continuou atirando, suando frio, apesar do congelante inverno italiano. Do outro lado, os alemães começaram a perceber que aqueles não eram soldados comuns. Um oficial alemão, capturado dias depois em outra operação, relatou em seu interrogatório que ficou surpreso com a tenacidade inesperada dos brasileiros. Pensávamos que seria fácil. Não foi. À medida que a noite avançava, a situação ficava mais desesperadora para o pelotão brasileiro. A munição começou a acabar. Cada soldado tinha no máximo 2 ou 3 carregadores sobrando. As granadas estavam quase todas usadas. O rádio havia sido danificado por estilhaços. Então, não havia como pedir ajuda ou mesmo avisar o comando sobre o que estava acontecendo. Eles estavam sozinhos, sem reforços, sem saída. Foi então que algo inesperado aconteceu. Um destacamento americano da 10ª Divisão de Montanha, que operava a alguns quilômetros dali, captou pelo rádio os últimos fragmentos de transmissão antes do equipamento brasileiro falhar. Um operador de rádio Yankee ouviu a voz desesperada do brasileiro pedindo cobertura de artilharia, mencionando crianças civis, mencionando que não iam recuar. O operador levou a informação ao seu capitão, um oficial chamado Robert Harris, de Vermont, que ficou chocado. Eles estão fazendo o quê? Segurando uma escola cheia de crianças contra uma companhia alemã inteira? Harris não era ingênuo. Ele sabia que aquilo era suicídio, mas também sentiu algo que não esperava sentir: respeito profundo. Ele reuniu um pequeno grupo de voluntários, 12 soldados americanos, e decidiu tentar abrir caminho até o vilarejo para reforçar os brasileiros. Não era uma ordem oficial, era uma decisão pessoal, arriscada, que poderia custar suas vidas. Mas Harris não conseguia abandonar aqueles homens. Enquanto isso, de volta à escola, o sargento João sabia que o tempo estava se esgotando. Ele juntou seus homens e disse, com a voz firme mas cansada: se eles vierem de novo, a gente vai ter que ir corpo a corpo. Preparem as baionetas. Os soldados engoliram seco, mas obedeceram. Não havia outra opção. Eles haviam feito uma promessa silenciosa àquelas crianças e iam cumprir, mesmo que isso significasse morrer ali. O segundo ataque alemão veio com mais força. Dessa vez, eles usaram fumaça para cobrir o avanço e lançaram um assalto coordenado de 3 direções ao mesmo tempo. Os brasileiros atiraram até os rifles ficarem vazios. Então, pegaram as armas dos companheiros feridos. Depois, pegaram armas alemãs dos corpos que jaziam ao redor. Pereira, o cabo da metralhadora, foi atingido no ombro, mas continuou atirando com uma mão só até desmaiar de dor e perda de sangue. Outro soldado, um mineiro chamado Antônio, matou 3 alemães no corpo a corpo dentro de uma trincheira, usando apenas sua baioneta e um pedaço de madeira. A luta era caótica, brutal, sem glamour. Era homens matando homens a poucos metros de distância, no escuro, no frio, em meio a gritos, explosões e o cheiro metálico de sangue misturado com pólvora. E então, quando parecia que tudo estava perdido, quando os alemães estavam a poucos metros de romper as defesas e invadir a escola, ouviu-se um som vindo da montanha. O ronco de motores e o estampido de rifles automáticos. Era o destacamento americano do capitão Harris. Eles haviam chegado. Os 12 Yankees vieram disparando, usando a surpresa a seu favor, e atingiram os alemães pelo flanco. A investida inimiga vacilou, perdeu a coordenação e, no caos que se seguiu, os alemães recuaram, deixando para trás dezenas de mortos e feridos. Quando o tiroteio finalmente cessou e o silêncio voltou ao vilarejo, os brasileiros e americanos se olharam, exaustos, cobertos de sujeira e sangue. O capitão Harris caminhou até o sargento João, que estava sentado numa pilha de escombros, segurando o rifle com as mãos tremendo. Harris estendeu a mão e disse em inglês: "Vocês são loucos.
mas são os filhos da puta mais corajosos que eu já vi. João não entendia inglês, mas pela expressão e pelo aperto de mão, entendeu tudo. Um dos soldados americanos que falava um pouco de espanhol tentou traduzir, misturando palavras em português. E todos riram. Um riso nervoso de quem acabou de escapar da morte. Dentro da escola, as freiras abraçavam as crianças, todas vivas, todas assustadas, mas ilesas. Irmã Maria Giovana saiu para fora, viu os soldados brasileiros e americanos e desabou em lágrimas. Ela tentou dizer alguma coisa, mas as palavras não saíram. João apenas acenou com a cabeça como quem diz, está tudo bem agora. Mas ele sabia que não estava. 3 dos seus homens haviam morrido, outros 5 estavam gravemente feridos, e ele mesmo havia desobedecido ordens diretas. Não sabia que consequências enfrentaria. Essa história real precisa ser contada. Se você está emocionado com a coragem desses brasileiros que arriscaram tudo por crianças que nem conheciam, deixa seu comentário aqui embaixo contando o que você achou. E compartilha esse vídeo com alguém que precisa saber que o Brasil tem heróis de guerra tão valentes quanto qualquer outro país. Quando o comando brasileiro soube do que havia acontecido, houve uma investigação. O sargento João foi chamado para explicar por que desobedeceu ordens. Ele entrou na tenda do coronel com a cabeça erguida, pronto para aceitar qualquer punição. Mas o que aconteceu o surpreendeu. O coronel, um oficial paulista veterano, ouviu o relato em silêncio. Depois, olhou para João e disse, você fez o que qualquer homem decente faria e fez o Brasil orgulhoso. Pode voltar ao seu pelotão, sargento. Não houve punição. Pelo contrário, João e seus homens foram recomendados para condecorações. O capitão Harris, do lado americano, escreveu um relatório oficial elogiando a bravura excepcional dos soldados brasileiros e recomendou que fossem reconhecidos pelo comando aliado. Aquele pequeno episódio num vilarejo esquecido da Itália começou a mudar a percepção que os americanos tinham da FEB. Antes, muitos os viam como figurantes. Agora, começavam a vê-los como verdadeiros aliados, dignos de respeito e confiança. E não era só retórica. Nas semanas seguintes, comandantes americanos passaram a solicitar especificamente a presença de unidades brasileiras em operações difíceis, especialmente aquelas que exigiam tenacidade e coragem em situações desesperadoras. Do lado alemão, a história também se espalhou, mas de forma muito diferente. A companhia que atacou o vilarejo sofreu perdas pesadas e não conseguiu retomar a posição. O oficial alemão responsável pela operação ficou furioso e humilhado. Em seu relatório, ele descreveu os brasileiros como inesperadamente determinados e mais perigosos do que se pensava inicialmente. Outros documentos alemães, capturados ao longo da campanha, mostram que, a partir daquele momento, comandantes da Wehrmacht começaram a levar a FEB mais a sério. Ordens foram emitidas para não subestimar os brasileiros, para tratá-los como forças regulares de combate e não como tropas de segunda linha. Em um interrogatório de prisioneiros alemães realizado semanas depois, um soldado da 212ª Divisão disse, em tom de ressentimento, disseram que os brasileiros eram fracos. Mentira, eles lutam como demônios. Esse testemunho foi registrado nos arquivos de inteligência aliados e se tornou uma das provas documentais de que a FEB havia conquistado, no campo de batalha, o respeito dos seus inimigos. Mas a história não termina aí. As crianças que foram salvas naquela noite cresceram com a memória dos soldados brasileiros gravada para sempre. Décadas depois, algumas delas, já adultas, tentaram encontrar informações sobre aqueles homens que haviam arriscado suas vidas por elas. Uma dessas crianças, chamada Giuseppe, que tinha apenas 7 anos na época, tornou-se professor de história na Itália.
e dedicou anos de pesquisa para rastrear o pelotão brasileiro. Ele conseguiu identificar alguns dos nomes, incluindo o sargento João da Silva, e tentou contatá-los. João havia voltado ao Brasil após a guerra, retornado à sua vida de lavrador em Minas Gerais, e nunca falou muito sobre o que aconteceu na Itália. Como tantos veteranos da FEB, ele guardou as memórias para si, carregando o peso silencioso do que viveu. Quando Giuseppe finalmente conseguiu localizá-lo, já na década de 1980, João estava velho, doente, mas ainda lúcido. Giuseppe viajou ao Brasil, encontrou João numa pequena fazenda no interior de Minas, e os dois conversaram durante horas. Giuseppe, emocionado, agradeceu pessoalmente ao velho sargento por ter salvado sua vida. João, com lágrimas nos olhos, apenas disse: "Eu só fiz o que tinha que ser feito." Antes de voltar à Itália, Giuseppe deixou com João uma carta assinada por todas as crianças que sobreviveram, agora adultos, pais, avós, agradecendo pela coragem e pelo sacrifício dos soldados brasileiros. Essa história não ficou famosa, não virou filme de Hollywood, não foi contada nos livros de história das escolas brasileiras. A maioria dos brasileiros nem sabe que nosso país teve tropas lutando na Itália durante a Segunda Guerra, e muito menos que essas tropas realizaram atos de heroísmo como esse. Mas a verdade é que histórias assim aconteceram muitas vezes ao longo da campanha da FEB. Soldados brasileiros enfrentaram o frio brutal dos Apeninos, a artilharia alemã, a falta de equipamento adequado e, ainda assim, lutaram com uma bravura que surpreendeu tanto aliados quanto inimigos. Eles não tinham a tradição militar secular dos britânicos, nem o poderio industrial dos americanos, nem a disciplina rígida dos alemães. Mas tinham algo que nenhum treinamento ensina: a coragem de fazer o certo, mesmo quando tudo estava contra eles. E isso, no final das contas, foi o que fez a diferença. Não foi a tecnologia, não foi a quantidade de tropas. Foi a qualidade dos homens, a coragem nas decisões individuais, a solidariedade com os companheiros e, como nesse caso, a humanidade em meio à guerra. Os americanos, que no início da campanha duvidavam da FEB, aprenderam a respeitá-los profundamente. Oficiais da 5ª Armada Americana, comandada pelo general Mark Clark, passaram a elogiar publicamente a coragem e a eficácia dos brasileiros. Em uma ocasião, Clark disse: "Se eu tivesse mais tropas como os brasileiros, essa guerra acabaria mais rápido." Era um reconhecimento importante, vindo de um dos comandantes aliados mais importantes no teatro europeu. E não era só retórica política. No dia a dia das operações, soldados americanos e brasileiros desenvolveram laços de camaradagem genuína. Compartilharam trincheiras, dividiram rações, salvaram uns aos outros em combate. Há relatos de soldados americanos que aprenderam palavras em português e brasileiros que aprenderam gírias em inglês. Pequenos gestos de amizade que, no meio do horror da guerra, eram um lembrete de que ainda havia humanidade. Um soldado americano, em uma carta para casa, escreveu: "Os brasileiros são gente boa, riem muito, cantam quando podem, mas na hora da luta não recuam. Prefiro tê-los ao meu lado do que muita gente que conheço." Essas cartas, preservadas em arquivos militares, são testemunhos valiosos de como a FEB conquistou, na prática, o respeito dos seus aliados. Do lado dos inimigos, a percepção também mudou drasticamente. No início, como já mencionado, os alemães e italianos que lutavam ao lado deles viam os brasileiros com desprezo. Mas, conforme os combates avançaram e a FEB começou a tomar posições, capturar prisioneiros e infligir perdas significativas, o tom mudou. Documentos alemães passaram a se referir aos brasileiros com termos que indicavam respeito, ainda que relutante. Em um relatório de inteligência da Wehrmacht, capturado pelos aliados, há uma anotação que diz:
As tropas brasileiras mostraram-se mais competentes do que nossas estimativas iniciais sugeriam. Devem ser tratadas como ameaça séria. Essa mudança de percepção foi conquistada a duras penas, em combates sangrentos onde os brasileiros provaram repetidamente que não eram um exército de segunda categoria. Eles pagaram um preço alto por esse respeito. Mais de 400 soldados brasileiros morreram na Itália. Muitos outros voltaram feridos, física e psicologicamente. Mas eles mostraram ao mundo que o Brasil, apesar de todas as suas limitações e desafios, era capaz de lutar ao lado das grandes potências e não ficar devendo nada a ninguém. A história do Sargento João e do seu pelotão, defendendo uma escola cheia de crianças italianas, é apenas um exemplo entre muitos. Mas é um exemplo que captura a essência do que foi a participação brasileira na Segunda Guerra. Homens comuns, vindos de um país distante, enfrentando desafios imensos e fazendo escolhas extraordinárias. Eles não lutaram por glória ou por conquistas territoriais. Lutaram porque acreditavam que era a coisa certa a fazer. Lutaram para proteger os fracos, para defender a liberdade, para impedir que a tirania vencesse. E no processo mudaram para sempre a forma como o Brasil era visto no cenário internacional. Antes da guerra, o Brasil era visto como um país periférico, irrelevante nas grandes questões globais. Depois da guerra, o Brasil tinha um lugar à mesa. Tinha provado que podia contribuir, que podia lutar, que podia fazer a diferença. E grande parte disso se deve a homens como João, Pereira, Antônio e os milhares de outros que vestiram o uniforme e cruzaram o oceano para lutar numa guerra que parecia tão distante, mas que eles tornaram profundamente pessoal. Hoje, décadas depois, muitos brasileiros não conhecem essa história. Não sabem que nosso país teve tropas na Europa. Não sabem das batalhas que travamos. Não sabem dos heróis que tivemos. É uma tragédia, porque essas histórias merecem ser contadas, merecem ser lembradas, merecem ser celebradas. Os veteranos da FEB, os poucos que ainda estão vivos, são homens muito velhos agora, carregando consigo memórias que poucas pessoas querem ouvir. Mas essas memórias são parte da nossa história, parte da identidade brasileira, parte do que nos define como nação. E é por isso que é tão importante resgatar essas histórias, contá-las de novo, passá-las adiante para as novas gerações, para que esses homens não sejam esquecidos, para que seus sacrifícios não sejam em vão, para que o Brasil se lembre de que já foi capaz de grandes feitos e que pode ser capaz de novo. Se você chegou até aqui, é porque essa história tocou você de alguma forma. E se tocou, você tem uma responsabilidade. Não deixar que ela morra. Compartilha esse vídeo, conta para seus amigos, para sua família. Inscreve-se no canal para ver mais histórias como essa, porque tem muito mais que a gente precisa resgatar. A história do Brasil na Segunda Guerra é rica, cheia de heroísmo, de drama, de momentos que vão te emocionar e te fazer sentir orgulho do nosso país. E cada vez que você assiste, curte e compartilha, você está ajudando a manter viva a memória desses heróis. Então, não esquece. Like, inscrição, sininho. E comenta aqui embaixo qual história da FEB você quer ver no próximo vídeo. O legado daquele dia no vilarejo italiano, daquela noite de combate feroz em torno de uma escola de pedra cinza, vai muito além das crianças que foram salvas. Ele representa algo maior. A ideia de que, mesmo em meio ao caos e à brutalidade da guerra, escolhas morais ainda importam. Que homens comuns podem se tornar heróis quando colocados diante de decisões impossíveis. Que a coragem não é a ausência de medo, mas a capacidade de agir apesar dele. E que, no final das contas, o que define um soldado não é só sua habilidade no campo de batalha, mas sua humanidade.
O sargento João e seus homens não ficaram famosos, não ganharam manchetes nos jornais da época, não foram condecorados com as mais altas honras militares. Mas eles sabiam, no fundo do coração, que haviam feito a coisa certa. E isso, para eles, era suficiente. Essa é a história que quase ninguém conhece. A história de como um pelotão brasileiro deu a vida, literalmente alguns deles, e figurativamente todos, para proteger crianças italianas que nem conheciam. E de como esse ato de coragem e sacrifício deixou os americanos em choque, mudou a percepção dos inimigos e provou ao mundo que o Brasil tinha sim o que era preciso para estar entre os grandes. Nunca esqueça disso.